A magia, dia 18. Deixa eu diminuir essa luz. Bom dia. Bom dia. Dia 18, a lista de tarefas mágicas. Se alguém quiser escrever aí pra mim, pra eu fixar. Senão essa luz aqui que eu botei pode cair, tá, gente? Então vocês escrevem aí pra mim. A lista de tarefas mágicas. Não, a lista de tarefas mágica. A lista que é mágica, não as tarefas. A lista de tarefas mágicas. Enquanto isso, eu vou lendo a primeira frase. Mágica. Mágica. Bota aí. A lista de tarefas mágica. Porque é a lista que é mágica e não as tarefas. Então, olha só. Vamos dando coraçõezinhos e enviando as lives para outras pessoas, tá? Bom dia. A primeira frase aqui que já está no livro hoje é: o mundo está repleto de coisas mágicas à espera de que nossos sentidos fiquem mais aguçados. Vamos ver o que ela quer dizer com isso hoje. E aí, o que eu quero são as notícias, hein? Bom dia, eu quero as notícias de vocês. O que está acontecendo aí? Algumas pessoas estão me contando. Quem conseguiu fazer o cheque mágico ontem? Quem conseguiu fazer o cheque mágico? Eu confesso que eu não consegui. Não deu tempo, mas eu vou fazer. Vou imprimir hoje. Então vamos lá. Vou começar, tá? Porque eu já entrei um pouquinho atrasada. Eu não. Então vamos fazer, gente. Porque só acontece quando a gente faz. Eu deixei uma mensagem pra você, tá? Eu vou ver. Foi a correria aqui que eu gosto de tomar banho, passar perfume antes de vir. Eu tô sempre assim, ó, cheirosa aqui dando live pra vocês, hein? Então vamos lá. Vou começar a ler aqui enquanto o pessoal entra, tá? Quem tiver um PDF, quem já fez um PDF, que eu sei que teve gente que fez, já imprimi, ou seja, botou dentro do arquivo bonitinho pra não imprimir aquele cheque do tamanho de uma folha. Ai, Ana, eu fiz aqui um PDF perfeito pra imprimir. Me envia, que eu envio lá no grupo também, pra facilitar a vida das pessoas, do amiguinho. Ontem, na hora que você estava explicando, saiu do ar. Ah, é? Como assim? Explica aí que eu vou lendo aqui enquanto isso. Se você parar pra pensar, tô lendo o livro, tá? Ó, vou ver o que ela disse sobre hoje. Se você parar pra pensar, verá que a gratidão é sua melhor amiga. Ela está sempre ao seu lado, sempre disponível para ajudá-lo. Nunca o deixa na mão ou o decepciona. E quanto mais você confia nela, mais ela faz por você, mais ela enriquece sua vida. O exercício mágico de hoje lhe mostrará como confiar ainda mais na gratidão, para que ela possa fazer muito mais nas coisas mágicas por vocês. Todos os dias a vida nos apresenta pequenos problemas que precisam de solução. Pequeninos. Deixa eu dar um oi aqui. E às vezes, quando não sabemos como resolvê-los, podemos nos sentir sobrecarregados. Talvez o seu problema seja não ter tempo suficiente para fazer tudo o que precisa nas 24 horas do dia. Mas talvez seja atolado de trabalho, talvez tenha muitos problemas de casa, trabalho, pararam. Ou talvez esteja em busca de algo. Presta atenção agora, como é que vai ser a tarefa hoje. Como é que a gente vai usar essa tal dessa lista mágica. Talvez esteja passando por uma situação difícil, não faça ideia do que fazer para solucioná-la. Talvez tenha perdido alguma coisa
ou esteja em busca de algo, como um animal de estimação perfeita, babá perfeita, um excelente cabeleireiro, um ótimo dentista, um ótimo médico. Então, ó, é sobre isso hoje. É sobre você, os probleminhas do dia a dia, tá? Tarefas e coisas que você tá buscando e ainda não encontrou. Então, eu tô precisando de um médico pra tal coisa, um dentista de tal coisa, uma babá, meu sonho, uma pessoa que trabalhar na minha casa de tal jeito, enfim, qualquer coisa assim, um animal de estimação. Ou pode estar em conflito com outra pessoa, em vez de as coisas se resolverem, só parecem piorar. Então essa lista de hoje vai ajudar você a resolver pequenos problemas cotidianos. É sobre dia a dia. É legal essa tarefa de hoje, gente, por quê? A vida espiritual, já sei qual é o assunto de hoje. Tá, já eu volto. Essa lista vai te ajudar a resolver pequenos problemas cotidianos quando você não souber o que fazer, ou quando simplesmente precisar que algo seja feito e você vai ficar impressionado com os resultados. Então é o seguinte, eu tô o tempo todo falando aqui, falando sério agora, esporro, piritada. Eu tô o tempo todo falando aqui com vocês que apenas o conhecimento não basta. Não adianta as pessoas estudarem, não adianta saber tudo, fazer cursos ou estar aqui todos os dias só ouvindo, tá? Você precisa realmente ir pra vida, agir. O que é ir pra vida? Agir. Agir diferente, começar realmente a agir diferente, baseado nesses princípios que a gente está estudando e acessando aqui, tá? Então, não tô falando que todo mundo é obrigado a fazer o cheque, mas eu quero hoje, dia 18, que você faça a seguinte reflexão. Dos 18 dias em que você está aqui, quantos dias você fez as tarefas? Me conta aí. Não precisa contar, mas talvez você esteja aí com o seu caderno aí na sua frente. Então, se você dá uma olhada e fala, cara, eu fiz todos. Não, eu só não fiz o cheque. Deixa eu olhar o que vocês estão escrevendo, porque eu vou falar sobre isso. Já entendi qual é o tema de hoje aqui mais profundamente. Meu saiu enorme. Também deixei uma mensagem pra você, tá bom, vou ver. Bom dia, ontem eu assistindo a live, na hora que você ia explicar sobre o cheque, saiu do ar. Pra mim, do nada. Aí à noite eu coloquei pra ver de novo e a parte saiu do ar. Ah, olha, não sabia. Saiu do ar pra todo mundo, gente? Resistência, não fiz o cheque. É interessante isso. É interessante que tenha saído do ar na hora que eu fui explicar. É interessante que muitas pessoas não tenham feito a tarefa do cheque. Exatamente essa. Ninguém comentou aqui, nossa, não fiz a tal coisa. As pessoas não estão comentando isso, né? Então é interessante, porque a do cheque fala de dinheiro. Então talvez seja um ponto, né? Pra quem não fez, a resistência com a facilidade relacionada a dinheiro, sabe? Reflitam aí sobre isso, cada um de vocês, no mundinho de vocês, no universo de vocês, mundão. Por quê? Essa atividade do cheque ela fala de você receber com facilidade, né? A sua capacidade de receber sem esforço. Claro que pode aparecer através do seu trabalho, que nem aquela história que eu contei ontem, né? Da menina que acabou atraindo um cliente que comprou um relógio lá de 500 mil reais, né? Aconteceu num grupo que eu conduzi alguns anos atrás. Mas foi uma facilidade, ela não foi atrás desse cliente, ela não ficou pensando sobre isso, foi tipo sem esforço, ela simplesmente existiu, estava lá e esse cliente chegou justamente e procurou ela e comprou com ela. Então a pessoa para acessar uma experiência dessa, para vivenciar uma experiência dessa, ela tem que estar na facilidade, tá? Ela tem que estar numa facilidade para receber dinheiro, sabendo que não precisa o tempo todo correr atrás das coisas, né? E esse exercício do cheque é justamente essa experiência para você que ainda não teve a facilidade de simplesmente ser
e atrair dinheiro. A gente tá falando de dinheiro, né? Embora ela tenha falado o cheque, lá você bota dinheiro, mas pense o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Dentro da atividade existe essa reflexão. Ah, tá, eu vou fazer aqui a manifestação de, sei lá, 10 mil reais, porque o que eu quero fazer com esses 10 mil reais? Ah, tá, eu quero fazer uma viagem, sei lá, né? Tem essa reflexão dentro da atividade. Você tá me dizendo que na hora que eu tava explicando saiu do ar, então não sei se todo mundo entendeu esse detalhe. Quem não entendeu é só ir lá assistir a gravação. Pelo que eu entendi na gravação tem, eu vou verificar depois também, tá bom? Qualquer coisa eu mando um áudio lá no grupo reexplicando a tarefa do cheque, tá? Parece uma bobeira, gente, não é uma bobeira. Se aconteceu exatamente no grupo que todo mundo tá assistindo justamente nesse dia, é pra gente olhar pra dentro da nossa própria resistência em receber dinheiro com facilidade e sem esforço. É esse aprendizado que tem por trás, né? E como eu digo pra vocês, a gente só consegue se tornar uma pessoa que tem outras coisas, né? Outras experiências, que se sente próspero e é próspero, quando a gente vai pra experiência, quando a gente pega aquele conhecimento e implementa. Se ficar só aqui no mundo das ideias, não vai acontecer, tá? E aí, eu vou entrar num ponto aqui que eu já, como eu falei, já entendi qual é a consciência do dia de hoje. Vão enviando as lives para outras pessoas, vão dando coraçãozinho, porque o Instagram demora às vezes um pouquinho para mostrar que a gente tá aqui, tá? Então, qual é a consciência aqui por trás disso, né? Eu não sei se o que te moveu para assistir a magia, eu sei que tem pessoas em níveis de consciência diferentes aqui. Inconsciência e consciência. Porque a gente tem muitos níveis de inconsciência e muitos níveis de consciência. E sempre tem mais um. Não importa onde você tá, sempre tem mais um. Sempre tem mais um. Sempre tem mais um. Então, eu não sei o que te trouxe até aqui hoje. Fez você acordar, fez você ligar isso aqui, né? Que tipo de desejo você tem aí na sua vida, nesse ponto do momento, no dia de hoje, na sua história, que foi o que te trouxe até aqui. Porque todo mundo que tá aqui está buscando alguma informação, está buscando alguma coisa, está buscando ser algo, ter algo, fazer algo, né? Algo te trouxe até aqui, senão você não teria acordado e não estaria aqui assistindo isso, em todos esses dias, ou esse dia. Então, eu vou trazer uma informação que eu vou adaptar para todos os níveis de consciência, né? Se você tá aqui buscando coisas materiais, isso é um bom motivo também. Por quê? Não quer dizer que você seja mais inconsciente. Até quer dizer um pouco, sim. Mas existe um erro muito grande e que é só um ponto de vista, tá? Quando a gente fala de jornada espiritual, a gente tem uma sensação de que as pessoas mais espirituais não estão tão conectadas com a matéria, né? Não tem tantos desejos materiais, taranã, ou não ligam para as coisas materiais. E isso não é verdade. E por que eu tô trazendo isso aqui? Talvez a busca de vocês aqui, da maioria, não sei, não seja assim a expansão espiritual em si, e sim a materialização de coisas, né? Casa, carro, apartamento, namorado. E tá tudo bem. E aí vocês já compreenderam, todo mundo que tá aqui acompanhando, não importa se esses são os seus desejos e o que te trouxe até aqui, que pra ter essas coisas no mundo material, você precisa fazer mudanças internas. Mas eu também quero te dizer que quando eu falo pra gente focar nesse mundo interno, a gente não pode se desconectar dessa realidade aqui também. A gente precisa estar aterrado aqui. A gente precisa estar percebendo esse mundo como ele é também. Então, parece um paradoxo, parece que eu tô falando coisas opostas, mas os paradoxos se reconciliam e eu vou explicar mais um pouquinho. Então, sim, o nosso mundo aqui, dentro desse universo, ele é criado pela nossa consciência. Então, ao mudar a minha consciência, eu mudo o meu mundo, isso é verdade.
Mas eu quero dizer para vocês que a experiência de mudar a consciência não é só uma experiência onde você está lá na meditação e isolado do mundo, embora essa fase do isolamento seja bem comum, né? Quando a gente está em alguns degraus do despertar da consciência, a gente se isolar um pouco, a gente fazer novas escolhas com quem a gente se relaciona. E aí depois a gente vai percebendo que, na verdade, não existe nada mais espiritual e não existe nenhuma escola melhor para nossa espiritualidade, para o nosso processo de evolução, do que o dia a dia. Eu falo para vocês, para mim, o momento hoje, né? Os meus maiores desafios não são com grandes questões, por exemplo, como a morte. Eu passei por fases de lidar com a morte, algumas coisas que são muito desafiadoras para as pessoas, com alguma tranquilidade. Esse apego, né? Então, assim, qual é o meu maior desafio hoje? A realidade, ou seja, me manter calma, por exemplo, quando eu vou fazer o dever de casa com meu filho. Coisas simples. Então vocês percebem que muitas vezes a gente, meu Deus, eu tenho que fazer meditação nos Alpes, né, no Himalaia, porque isso vai me tornar espiritual e tudo mais. E é justamente o contrário. Você pode trabalhar e deve, e perceba que onde você mais vai se trabalhar são nas suas relações e nas suas relações do dia a dia. Se você trabalha numa empresa, né, com pessoas, é ali que vai ser a sua escola, é ali que vai ser o seu lugar de olhar para dentro e fazer aquilo ali ser um lugar de paz. Se você tem filhos, todo mundo que tem filhos tem esse desafio, né, de manter a calma, de gerenciar o próprio tempo, de gerenciar a própria energia e ainda de alguém que depende de você, se são crianças, né? Eu gerencio a minha energia ali junto com aquele grupo. Tem dia, eu vou contar uma história pra vocês que vocês vão entender. Tem dias que eu entrego mais energia, tem dias que eu fico com a energia mais aqui contida para manter a paz. Eu vou percebendo no dia a dia, né? Como assim? Aconteceu, por exemplo, se eu vou dar um exemplo real aqui, tá? Do que aconteceu. Então eu viajei ali, vamos supor que eu viajei com 10 pessoas, tá? Viajei com 8 pessoas. Fiz uma viagem com 8 pessoas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Acho que vai ficar mais claro. E aí quando eu chego, eu percebo que eu tenho uma energia predominante de mais liderança, de mais ação, de mais decisão, né? Uma energia mais solar, mais pra fora. Tem outras pessoas, eu não sei com qual energia você se identifica mais, que tem uma energia mais pra dentro, um pouco mais passiva, um pouco mais recebendo a guiança dos outros, tá? Isso, gente, percebam que nada é bom nem ruim, tá? A gente vai chamar essa energia mais pra dentro, mais pra fora. Escreve aí pra mim com qual que você se identifica mais. Se você sente que você tem uma energia mais passiva ou mais ativa. Na maioria do tempo, tá? Eu já tive essa energia mais ativa durante muito tempo, muito desequilibrada, muito predominante. Hoje eu percebo que eu consigo brincar com essa energia. É isso que eu quero falar com vocês hoje, isso é muito importante. Ou seja, quem tem a energia mais ativa, mais pra fora, tende a ser mais controlador, tende a mandar mais, tende a querer mais esse lugar de liderança. E quando está desequilibrada, sente ansiedade em não estar no controle, se sente desprotegido. O contrário também é verdade. Quem tem a energia mais passiva, quando precisa liderar, se sente mais ansioso, talvez, fica buscando essa liderança. E assim, isso é quando a gente está sem controle dessa energia, né? E a gente também pode cada dia estar com... A gente sempre tem uma a mais, mais passiva. Eu sei exatamente aqui também, não conheço todos vocês, mas percebam então. Tá desenvolvendo a ativa, legal. É isso aí.
O que a gente tem mais predominância, a gente precisa começar a se trabalhar na outra energia também. Então eu tava contando uma história ali. Tô lá viajando com 8 pessoas, né? Eu mais 7 pessoas, por exemplo. Hoje eu consigo fazer isso mais naturalmente, tá? Sim, o ideal é ter os dois. Todo mundo tem os dois. Todo mundo tem os dois, tá? Todos nós. Mas a gente pode, se a gente estiver muito na presença, ou seja, presente. Eu vou entrar num lugar, eu tenho uma intenção. Eu vou entrar nessa viagem e eu vou perceber como as pessoas são. Eu não chego já... né? Calma aí, deixa eu entender como é que vai ser isso aqui. Vivendo na presença, né? Você não precisa ficar analisando as pessoas, mas assim, cara, tem 8 pessoas. Naturalmente, se você já está se trabalhando nisso, você vai perceber naturalmente. Mas se você está começando a fazer esse trabalho, como é que é interessante fazer? Deixa eu perceber como é que tá essa energia aqui hoje. E aí, se você percebe que num grupo de 8 pessoas tem 7 pessoas com a energia muito ativa, igual a sua, vai ser muito sábio que você escolha manipular a sua energia, a sua própria energia, não a do outro, para uma energia mais passiva. Para você ter, senão essa viagem vai virar um inferno, cara. Entende? Vocês entenderam exatamente o que eu tô falando? É a mesma coisa num casal. Se eu tô ali, eu e meu filho, os dois têm uma energia ativa, eu tenho mais controle do que uma criança de 8 anos. Então, eu preciso, para lidar com ele, botar minha energia um pouquinho mais aqui, ó. Embora ele precise de liderança, porque ele é uma criança. Embora ele precise de liderança. Então, assim, nesse ambiente, tô lá na viagem com essas pessoas. Eu observei, ó. E não, são 4 mais ativos e 4 mais... energia mais passiva. Pô, tá super equilibrado. Não. São 3 mais passivos e 5 mais ativos. Eu vou ser esse elemento que eu vou deixar a minha energia. E eu fiz isso, por exemplo, tá? O que eu fiz nessa viagem? Eu percebi que tinha mais energia ativa, né, masculina, do que feminina. E o que eu fiz conscientemente para ter uma viagem super agradável? E foi maravilhosa mesmo. Eu falei assim, tá. Eu vou, então, ficar aqui, na energia mais passiva. Então, o que eu fazia? Eu não dava tanta opinião. Gente, foi maravilhoso, é uma experiência mesmo, né? Eu saí muito do controle. Quando as pessoas pediam, assim, opinião, porque tinha mais energia ativa do que passiva, eu falava assim, ai, gente, tanto faz. Podem escolher. E não era uma coisa ruim. Era maravilhoso. Entendeu? Fazer isso. Deixar outras pessoas na liderança das decisões. Porque eu tava fazendo aquilo de uma forma consciente. E se eu tivesse ficado... Eu percebia que quando eu vinha com a minha natureza, que é mais decidida, às vezes dava um choquezinho, entendeu? E eu falava, deixa eu ficar aqui então. Vocês estão entendendo o quanto isso é precioso para o bem-estar de vocês? Por quê? A gente tá lidando com pessoas o tempo todo. O tempo todo. A gente tem filhos, a gente tem namorado, a gente tem namorada, a gente tem marido e a gente trabalha com outras pessoas. Eu não trabalho com outras pessoas diretamente, eu trabalho, né? Mas assim, eu atendo pessoas. Também. Já num lugar onde, por exemplo, eu vou dar um retiro ou eu tô conduzindo um grupo, eu vou ter que ficar num lugar de liderança. Uma liderança feminina. Mas assim, muitas vezes se chega uma pessoa com uma energia muito ativa, eu preciso falar assim, não, a liderança ativa aqui sou eu, porque senão começa a bagunçar o ambiente. Mas isso é uma percepção de muitos anos trabalhando em grupo, tá? E isso me ajudou a desenvolver isso. Dando outro exemplo, por exemplo, lá na minha casa, na minha família de origem, eu e meu pai tínhamos essa energia ativa muito forte, desequilibrada, tanto ele quanto eu, ou seja, muito ativa, muito ativa, muito ativa e forte. Minha mãe já com essa energia mais passiva, predominante. Então, qual eram os embates? Eu e ele, a gente batia de frente todo santo dia. Quando foi que você começa a
conseguir lidar melhor com isso. Quando você percebe isso, nossa, como a gente é parecido, por isso a gente fica no embate. Deixa eu, quando estiver perto dele, deixa ele nesse lugar, ainda mais na casa da pessoa, né? Ainda mais quando a gente é filho. Aí tem uma questão sistêmica, né? De aceitar nossos pais exatamente como são e fluir nesse rio da vida. Esse conteúdo aqui, se você não tá prestando atenção, você tá sendo bobo. Você não sabe o que você tá perdendo, porque a sua vida inteira, as suas relações podem mudar e melhorar muito o seu ambiente de trabalho, as suas relações familiares, independente de qualquer coisa. Porque se você sabe, está consciente sobre essas energias e você sabe manipular as suas energias, né? Aqui a gente hoje vai fazer uma lista de tarefas mágicas. A lista mágica, sei lá, como é que é o nome? Como é que é? Que eu corrigi várias vezes. A lista de tarefas mágica. A lista que é mágica, né? Pra gente lidar melhor com o dia a dia. Por isso que eu trouxe esse tema da gente manipular a própria energia, né? Conscientemente. De 0 a 10, o quanto você tem manipulado a sua energia? Focado na sua energia e não sido refém da energia do ambiente. Até hoje, porque a partir de agora tudo mudou. Porque é no dia a dia que a expansão e a espiritualidade acontece. Não é na hora que você tá só ali sozinha, meditando. Entendeu? É na vida real que você precisa ser espiritual. É na vida real que você precisa implementar essas coisas aqui. Não é aqui, ó, que legal, que incrível. E chega ali na vida, na primeira esquina, né? E começa a ter vários embates, né? Percebam que a pessoa que tem energia mais passiva, gente, vai precisar desenvolver às vezes, né? Impor mais limites, vai precisar aprender, né? A aumentar um pouco, porque a gente precisa equilibrar. Quando a gente está muito nas polaridades, ou seja, a gente está muito nos extremos, não vai ser legal nem para nossa vida, nem para lugar nenhum. Mas tem ambientes sim que a gente vai chegar e que a gente, não vou pagar com a minha paz ficar no embate. Se eu chego e tem 10 pessoas com energia ativa, muito alta, eu também tenho essa energia predominante. Eu vou chegar e... aquele dia vai ser terrível. Eu vou chegar e vou falar... E vou ficar só assim, ó. Não vou nem abrir a boca. Boa, aqui somos. Farei uma observação. Tudo pode mudar. Então, minha sugestão é... Não faça observações, por enquanto. A gente não tem que querer enfiar os conhecimentos nos outros. Trabalhe na sua energia. Porque esse é o que está no seu controle. Porque senão você já está querendo controlar o outro. Você pode conduzir, por exemplo, a sua casa com sabedoria, percebendo isso, né? Por exemplo, na sua casa, se você percebe que chegou alguém com a energia muito descontrolada, ativa, você pode nesse dia falar, cara, em vez de eu pra eu ter um dia ruim, eu vou baixar um pouquinho e vou deixar. Você vai ver que o ambiente vai se acalmando se você manipula a sua própria energia. Você contamina. Dependendo do tipo de energia que você tem, e isso é muito individual, você contamina o seu ambiente mais ou menos, sabe? Tipo, tem pessoas que... Eu tenho isso. Eu percebo que quando se eu chegar meio brava, rapidinho eu bagunço o ambiente. A minha energia é muito presente. Assim como se eu chego tranquila, eu também contamino com tranquilidade o ambiente muito rápido. E todos nós podemos intencionar, inclusive intencionando mesmo, chegando no lugar e falando, antes de entrar no lugar, falando, eu agradeço por toda a experiência de paz que eu vou ter dentro desse lugar. Eu escolho chegar com uma energia maravilhosa e trazer paz e harmonia para esse lugar. Intenciona. E se você acorda, abre o olho já na confusão, se retira, vai no banheiro e faça as suas intenções para o seu dia.
de paz, de harmonia. Isso é manipular a sua energia. Isso é você conduzir a sua própria energia para o bem maior, inclusive para o seu bem, inclusive para você ter um bom dia. Faz sentido? Ó, tô fazendo muito isso ultimamente, então é um 8. Ultimamente é a minha prioridade, beleza? Então, gente, foi uma experiência muito legal pra mim nessa viagem de ficar... Ai, eu nunca fui antigamente, quem me conhece de perto sabe, tipo, ai, tanto faz. Hoje em dia eu uso isso. E não é porque eu não sou boa em decidir. Na verdade, eu sou muito boa em decidir e dar opiniões. Eu tenho isso muito desenvolvido. Então, às vezes, eu experimento esse lugar do... Não, escolhe. Escolhe você. Decide você. Tá tudo bem. Realmente, quando tanto faz, né? De sair do controle como um exercício mágico. De viver com mais paz. Porque não tem nada mais precioso do que a paz mental. Inclusive no processo de criação de realidade. Seja lá que realidade você queira manifestar. Seja mais dinheiro, seja mais harmonia familiar, seja mais clientes, né? A gente tá usando a gratidão. E aí, para isso. E aí, só finalizando a frase, né? E aí, vamos lá. Quando a gente fala de dia a dia, e eu trouxe essa consciência aqui hoje, eu entendi que é isso. Lembrem-se disso durante o dia hoje, bastante, tá? Talvez você já esteja aí na sua casa nesse exato momento vivendo isso, tá? Talvez você esteja aí sentado e esteja um barulho do vizinho, ou sei lá, alguém passou e não respeitou que você tá assistindo uma aula. Eu não sei o que tá acontecendo aí na sua casa agora. Ah, isso é besteira. É uma grande oportunidade de você trabalhar isso, né? A manipulação da sua energia. Porque quando você pratica no pequeno, vai ficando cada vez mais fácil praticar no grande. Deixa eu dar um exemplo que veio aqui. Ingrid tá aí ainda? Não sei se a Ingrid tá aí ainda. A gente teve grupo de constelação semana passada, lá no Espaço Todo. E aí, na hora que eu abri a boca pra começar o grupo de constelação, sentei, falei, boa noite, vamos começar. Quem conhece constelação, o jeito lá que eu começo, acabou a luz. O nosso espaço é dentro de um pequeno shopping, acabou a luz do shopping inteiro. E, cara, é muito louco quando você vai praticando as coisas, porque você... Gente, eu juro, eu não movi... A minha respiração não mudou. Tipo, aquilo não me incomodou. Eu falei, beleza, vamos botar tem umas velas lá no espaço, a Ingrid vende umas velas. Então, vamos botar uma vela? É isso, vamos continuar normal. E começou a cair um temporal, mas era trovão, era um caos, e era 7 horas da noite isso, tá? 7h30, sei lá. Então, as pessoas começam a ficar preocupadas, né? Como é que a gente vai embora? Não sei o que, meu Deus, tá tudo escuro, ar-condicionado, se ficar calor. Mas por que a gente... Eu consigo, e a Ingrid também, eu sei que consegue, ficar tranquila num momento onde as circunstâncias parecem que chegaram pra bagunçar aquilo ali. São circunstâncias totalmente inesperadas, porque não tava nem chovendo à tarde. Então eu nem pensei, está chovendo, talvez, sei lá, não pensei nada. Então foi 100% inesperada. Por que aquilo ali não move nem um batimento cardíaco meu? Porque é um treino no dia a dia de não ficar escravo das circunstâncias para ver como é que eu vou estar por dentro. Então, quanto mais eu pratico não deixar as circunstâncias, o meu mundo externo, ditar o meu bem-estar ou o meu mal-estar, mas quando algo inesperado acontece, menos aquilo me afeta realmente, porque tudo que a gente repete, a gente vai literalmente se tornando e vai ficando cada vez mais fácil. E por que eu tô trazendo essa consciência aqui? Porque hoje é sobre cotidiano. E aqui vai ser uma grande oportunidade de, no dia de hoje,
você aprender a lidar com o que antes você chamava de simplesmente problemas de uma outra forma, né? Então você vai praticar, porque aqui a única regra que tem, quer dizer, a regra aqui é você faz o que você quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu sugiro que para que essa mudança de mentalidade, de postura, para que você realmente se transforme, para que ela realmente aconteça, você faça as práticas. Qual foi seu maior insight por enquanto? Percebam, gente, que dentro dessa questão energética, não ser escravo das circunstâncias, boa. Percebam que essas questões que eu tô falando da gente se trabalhar nas energias, né, na nossa própria energia, e assim criar ambientes de mais tranquilidade, né, ter uma vida mais tranquila, mais feliz, isso é a própria espiritualidade acontecendo, a própria expansão. Intencionar, mas lembre que trabalhar as energias nos lugares que você vai é trabalhar a sua energia. Já tô fazendo isso sem perceber, entendi. É isso. E aí, qual é uma boa consciência? Qual é uma boa pergunta pra você se fazer aí? Cara, onde é que minha energia tá mais predominante? Vocês, a maioria respondeu ativo, ativo, ativo. Então, como seria você passar o dia de hoje trabalhando mais a sua energia feminina, né? Mais a sua energia passiva? Tem situações que elas requerem uma energia mais ativa, né? Você vai percebendo cada vez mais. Você vai ficando, muito boa em fazer isso. Mas se você tá sempre muito aqui, vem hoje pra cá. E se você tá sempre muito aqui, vem hoje pra cá. Faz essa experiência hoje. Treina. Você que está aqui ao vivo e você que está aqui assistindo a gravação. É uma proposta, é uma sugestão. Se trabalhar hoje na sua energia oposta, né? A não ser que você esteja de cara com pessoas muito desequilibradas, né? E é porque também você vai estar desequilibrado. Se você dá de cara, presta atenção. Se você dá de cara com ambientes, com pessoas com energia muito, muito, muito desequilibrada, é porque a sua também tá na mesma proporção. Porque semelhante atrai semelhante. Lembram disso? Então, nossa, essa energia desse lugar está muito ruim. Como você foi parar lá? Porque você combina com isso. Né? A pergunta é, por que eu combino com isso? Porque se eu vim parar aqui, semelhante atrai semelhante, né? Às vezes não é no mesma polaridade, como eu falei. Às vezes é na polaridade oposta, mas num desequilíbrio equivalente. Ou seja, se aqui tá todo mundo nessa energia muito alta, muito alta, muito alta, muito ativa, pá, é porque a sua é o oposto, é porque você tá muito aqui, ó, tá muito apática. Então sobe um pouquinho, né? Manipula. Isso não é lutar, principalmente nós mulheres, que é a maioria aqui. Então, Márcia, é uma ótima oportunidade de você praticar. De plantão, cada paciente é um caso. Cada paciente, cada pessoa do seu trabalho vai ser uma oportunidade de praticar, né? Se você é sempre muito pá, como seria hoje você perceber? Nossa, esse chegou muito ansioso. Como que eu lido com ele? Eu deixo ele entregar toda essa energia que ele tem? Eu fico só assim, ó. A gente não vai pro embate. E o contrário também. Se a pessoa chega muito apática, ela tá precisando receber mais energia. Às vezes, mais palavras, né? Então, perceba, gente. Vai ser um exercício maravilhoso. Que bom que a gente tá chegando nos hospitais cariocas. Precisa muito. Precisamos muito. Porque, com certeza, uma pessoa que adoeceu, ela foi um desequilíbrio de energia. Entendeu? Então, essas pessoas estão precisando. E quem sabe a gente pode ser um ponto de equilíbrio com a nossa própria presença, fora desse lugar de salvador. Então, agora eu vou chegar nos lugares e vou salvar todo mundo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Deixa eu cuidar da minha energia
E quando eu estou mais equilibrada, eu viro um ponto de equilíbrio energético daquele lugar. Você percebe que às vezes, se você tá muito tranquila, ou seja, você tá muito bem, e tá todo mundo num caos, a tua presença de paz, ela quase constrange as pessoas. Entendeu? E você não tá aí à toa, né? Você tá aí por alguma razão. Se você tá num nível de consciência aqui maior, por exemplo, a acessão desses conhecimentos e tudo mais, você pode ser, né? Você pode escolher ser. Você já é, na verdade. Mesmo que você não escolha, você já tá sendo. E lembrem-se, não é sobre dar palestrinha. Não é sobre ficar ensinando o tempo todo, a menos que a pessoa queira ouvir. Se a pessoa quiser essa ajuda, né? Você pode trazer uma palavra, lógico. Às vezes a palavra é uma grande medicina. Mas muito melhor do que remédio. E é, na maioria das vezes, né? Mas é isso, é a gente saber manipular e perceber como que os ambientes ficam maravilhosos quando a gente percebe e vai conduzindo isso, manipulando a nossa própria energia. A gente vai ser uma grande contribuição. Então eu vou ver aqui como é que faz essa lista de tarefas mágicas, enquanto vocês podem aí me dando o maior insight de vocês. O que é um bom insight? Você se dá conta das coisas, mas você se dá conta dos movimentos que você precisa fazer também, né, gente? Deixa eu dar um oi aqui pra quem tá chegando, vamos lá. Como que eu faço esse trem aqui, então? Passos mágicos do dia. Número 1, todo mundo já sabe, enumere suas bênçãos. Faça uma lista das 10 bênçãos. Quem não sabe do que eu estou falando, vai lá na live 1 e está tudo no feed. Hoje já é o dia 18 dos 28 dias, faltam 10 dias. 2. Ai, gente, eu fui pro dia 19, por isso que não tá batendo, calma aí. Vamos lá. Enumere suas bênçãos. 2, que é a tarefa de hoje, anota aí. Faça uma lista por escrito das coisas / os problemas mais importantes que você precisa que sejam feitos ou solucionados, tanto no seu dia quanto na sua vida, tá? E o título dessa listinha vai ser Lista de Tarefas Mágica. É uma lista mágica de tarefas. Ou lista mágica de tarefas. E aí, depois que você fizer essa lista, que pode às vezes ter 100 coisas, 3 coisas ou 100 coisas, você vai escrever assim, ó. Vai escolher 3 coisas mais importantes, imaginar, vai usar a sua imaginação de novo, que cada uma delas já foi feita por você. Não tem coisa que fica procrastinando, que fica aquela pendência, que você não sabe como resolver. Você vai usar a sua imaginação para acessar para criar essa coisa dentro da sua mente, essa memória de que você já fez, tá? E você vai dedicar pelo menos 1 minuto para cada uma dessas 3 coisas. Ou seja, você vai ficar... Nossa, tem 100 coisas. Escolhi as 3. Então eu quero agora eu vou imaginar que eu já resolvi esse super problema aqui. Então você vai ficar ali, ó, imaginando como se você já tivesse resolvido. Você vai trazer o sentimento, você vai trazer a sensação do depois. Eu já resolvi, não é eu vou resolver. Você vai para a sensação do eu já resolvi essas 3 coisas mais importantes. Por pelo menos 1 minuto. E sentindo uma enorme gratidão por isso. Ai, eu tô tão feliz porque... Vamos supor, eu tô lá pintando meu quarto, resolvendo um negócio, o cara não terminou de vir aqui botar o não sei o que lá, o quadro. Tô dando um exemplo do que tá acontecendo. Então, com certeza, eu vou imaginar isso hoje. Imaginar lá no meu quarto, eu tô agora no meu quarto, tá tudo resolvido, já tá tudo organizadinho. Muito obrigada, eu tô muito feliz e grata porque tá tudo prontinho, do jeito que eu queria, deu tudo certo. Ai, eu vou ficar 1 minuto fazendo isso, tá? Com as 3 coisas. É isso. Basicamente é isso. E à noite, pedra mágica. Não tem nada de diferente, tá?
E aí ela conta aqui no livro várias coisas que quando ela fazia isso, soluções literalmente mágicas aconteciam. Então ela tinha lá uma pendência com uma empresa tal que ela tinha que resolver, que ela tinha recebido 300 e-mails ao longo dos últimos um ano porque ela tinha que resolver. E ela falou, cara, não sei como resolver isso. E aí quando ela fez isso, um belo dia ela resolveu ligar, uns dias depois, pra resolver, e o nome dela nem tava mais nesse lugar. É tipo isso, soluções mágicas que a gente diz é isso. Cara, eu não sei como a resolução aconteceu, mas meu nome simplesmente desapareceu daquela pendência ali. Então, acreditem que isso pode acontecer. E vai, se vocês fizerem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Sobre perceber o insight, né? Sobre perceber o ambiente e manipular a minha própria energia para equilibrar. É uma das maiores aprendizados que eu já ouvi nessa vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Por quê? Percebam, por que é um dos maiores aprendizados que você já ouviu nessa vida? Eu vou te trazer um porquê aqui por trás disso. Gente, vamos botar despertador, hein? Pra estar aqui 7h07, que a gente já tá terminando. Olha só, presta atenção. Porque se você entra num ambiente e você fala assim, nossa, que ambiente tóxico, nossa, que ambiente bagunçado. Eu também, às vezes, venho esse pensamento, tá? Nossa, tá muito bagunçado aqui. Você tá totalmente sem poder. E se é um ambiente que você não pode falar, cara, eu vou sair daqui, eu vou embora. Porque às vezes a gente tem essa opção. Mas às vezes é o seu trabalho. Sei lá, às vezes você trabalha com 50 pessoas, né? Ou é um lugar que você tem que ir, sei lá, cara, eu vou na escola do meu filho assistir a apresentação dele. Eu não posso virar as costas e ir embora. Se a energia estiver bagunçada, eu vou ter que ficar ali, porque eu quero assistir, eu quero... né? Ele tá ali, eu quero assistir a apresentação dele. Tô dando um exemplo aqui. De lugares que você realmente não pode chegar, virar as costas e ir embora. Então, nesses lugares, se você fica refém, né, de tudo isso, nessa fala e nessa postura de, nossa, esse ambiente está muito bagunçado, né? As pessoas estão brigando, as pessoas estão em conflito, tem alguma coisa esquisita aqui, e você não pode sair, você já virou refém. A sua energia também vai ficar bagunçada, você vai ser contaminado por essa maioria. Mas se você falar, se você tirar o foco das pessoas, a luz, o holofote das pessoas, e você botar em si mesmo, você vai sim conseguir sustentar a sua energia e até contaminar as outras pessoas com isso. É quando você chega e você percebe que... E se é um lugar que você percebe que sempre está bagunçado? Sei lá, eu tenho ido pro meu trabalho e tá sempre meio bagunçada essa energia, tá desafiador. Aí você tem que se preparar mais ainda. Como? Trabalhando sua energia de manhã, tomando decisões de que você não vai ficar julgando as pessoas, né? Não vai criticar, pelo contrário, vai fazer a lista de tarefas lá de botar 3 qualidades para cada pessoa do seu ambiente, em vez de sair, nossa, as pessoas são muito... Não, nossa, mas essa pessoa, ela tem qualidades. Deixa eu fazer uma lista de qualidades das pessoas lá do meu trabalho, né? Ou, se não tem mais como fazer isso, tomar a decisão de ir para outro trabalho, porque talvez esse trabalho não combine mais com você. Talvez você tenha mudado realmente tanto e tá tentando segurar uma coisa que não é mais para você, né? E aí fluir. Esse incômodo que a gente sente em alguns ambientes, ele às vezes é só um sinal de que aquele ciclo já se encerrou. Não quer dizer que essas pessoas... Não, né? Porque isso acontece. Outro dia, eu sempre faço essas perguntas para as pessoas, cara. Uma pergunta bem incômoda. Que é assim, a pessoa chega e fala, nossa, não, porque esse meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo, as pessoas são tóxicas e não sei o que lá. E aí, eu falo, só existe uma pergunta possível aqui. Por que você ainda está nesse trabalho? Por que você ainda está escolhendo esse trabalho? Essa é a única pergunta que pode mudar tudo. Por que você ainda está fazendo esse trabalho? Porque você ainda está nesse... Porque eu preciso do dinheiro. Não. Você ainda está escolhendo. Porque existem deusilhões de outros trabalhos. Você está procurando outros trabalhos? Você está conversando com outras pessoas? Você está mandando currículos? Você está, sei lá, se é um trabalho assim, né? Desse tipo. Porque se você ainda está ali, você está confirmando que você ainda combina
com esse exato trabalho. Se você começa a sentir um incômodo, é porque você já talvez não esteja mais combinando. Se você sair desse trabalho, igual de relacionamento, igualzinho. Se você sair desse trabalho se sentindo uma vítima disso, ou seja, sem compreender que foi você que combinou, que tem aprendizados ali, tararã, sem aprender a manipular a sua própria energia, o que vai acontecer é que você pode até arrumar um trabalho, mas você vai ter as mesmas experiências, iguais ou piores. Por que ficam iguais ou piores? Porque é como se o universo falasse assim, gente, mandei essa lição pra essa menina e ela não entendeu. Então a gente tem que mandar, deixa eu fazer meu planejamento aqui de evolução dela. Mandar uma situação que ela consiga realmente ver, porque ela não tá enxergando. Eu preciso ser mais clara. Aí manda uma pessoa que te traz aquele gatilho, né? Porque é seu, não é da pessoa. Uma outra pessoa. Pior, vou mandar alguém um pouquinho pior. Porque ela não tá enxergando, cara. Eu tentei mandar de uma forma que, nossa, eu vou ajudar. Eu vou mandar algo um pouco pior. Então, por isso que parece que quando a gente não olha pra algo, né, nosso. E quando é que eu não tô olhando pra algo que é meu? Quando eu me sinto uma vítima de uma situação. Quando eu me sinto uma vítima, eu ainda não entendi que aquilo é meu. Porque aquele sentimento é meu. Então, se eu não trabalho, por isso que isso é a explicação por trás de ciclos que se repetem, tá? É a vida tentando te mostrar que isso é seu e que você precisa de uma nova postura, às vezes de um perdão, às vezes de uma aceitação, às vezes de uma mudança mesmo grandiosa. Às vezes são pequenas mudanças, às vezes grandes. E o ciclo fica se repetindo, não porque isso é assim, mas porque você não entendeu. E aí a vida fica mandando, generosamente, mandando cada vez pior, aquele ciclo que se repete. Fez sentido? Bateu aí? Você entendeu alguma coisa a partir disso que eu falei agora? Entendeu algo que você não tinha entendido sobre ciclos que se repetem na sua vida? Enquanto vocês escrevem, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô com uma vaga para a imersão Bloom, que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro presencial ou em Búzios, estou na dúvida ainda. É uma imersão de análise existencial, onde você descobre as suas 6 missões de vida. Tem gente aqui que já fez. É incrível, incrível, incrível. São 2 dias inteiros comigo e um meio-dia online e 2 dias inteiros fisicamente. Então, quem quiser saber mais, vai ser aí nas próximas 2 semanas, tá? Tô marcando a data. Quem quiser saber mais, só me chamar no direct. Lembrei de falar isso agora, talvez tenha alguém interessado. Ana, não consigo presencial, posso fazer online? Pode. Já fiz assim, inclusive com a Josi, que tá aqui. Um presencial e um online, né? Então, a gente tem lá 2 pessoas presenciais e o computador como se ela estivesse nessa mesma roda. Dá pra fazer a distância também, tá? Quem quiser saber, é só me chamar. Cadê os insights de vocês? Sim. Tá, fez sentido. Caiu ficha aí. Então é isso. Então, quem não fez cheque mágico, gente, vamos fazer cheque mágico? Eu não vou ficar de mamãe de ninguém não, hein? Não falo mais do cheque mágico. Quem quiser fazer, faz. E quem não quiser fazer, não faz. Percebam as resistências em determinados temas. Nossa, justamente no que é uma coisa sobre dinheiro e facilidade eu não tô fazendo. Aí você toma a sua decisão. Tá bom? Até amanhã, 7h07, a gente se vê por aqui. Envia essa live pra alguém que você acha que possa se beneficiar e pratique. Desliga esse telefone. Não se distrai. Vai pra vida. Pratique isso agora, se você tá na sua casa. Se você tá no seu trabalho, pratique isso agora no seu trabalho. Sabe, fala pro universo, fala pro seu superior. Eu vou praticar isso agora. Eu vou perceber a energia e com cada pessoa eu vou manipular minha energia. Eu vou fazer uma escolha consciente de ter paz. Eu vou ter congruência com essas coisas que eu digo que eu quero. Nossa, eu adoraria ter uma família com mais paz. Então seja a paz. Ganhei 100 só mentalizando o cheque mágico. Maravilha. Pode ser também só mentalizar. Então imagina o que você vai fazer se você
preencher esse cheque mágico? Não tem impressora, vai na gráfica, se vira. Beijinho, meus amores. Amanhã, 7/7, temos mais 10 dias de A Magia. Pra quem chegou agora e não sabe do que a gente tá falando, é só ir lá no meu feed que tem um monte de lives. As outras 17 estarão lá. E a gente tem mais 10 dias juntos. Beijo. Obrigada pela companhia.